Deus te visite com resposta de suas orações. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre uma etapa que eu precisei fazer 3 sessões de radioterapia. Essas 3 sessões de radioterapia foram logo após aquele período que eu já falei no vídeo anterior, sobre a queda no banheiro, que eu precisei de ir para emergência do hospital, e que o mesmo médico que me atendeu na emergência, eu já tinha uma consulta agendada com ele no final de setembro de 2021. Então, no dia dessa consulta, eu já levei os exames de imagem que eu tinha, o médico já me conhecia. Como eu estava mancando, ainda estava sentindo muita dor, ele me indicou fazer radioterapia. Então, a marcação dessa primeira consulta para o médico fazer a análise foi bem rápido. E nessa primeira consulta, eu já levei os exames de imagem, o médico olhou a situação e indicou que eu fizesse 3 sessões de radioterapia. Então, antes de fazer as 3 sessões de radioterapia, né, eu fui atendida numa sala lá, na mesma sala onde é feita a radioterapia. Só que essa primeira consulta é para fazer a marcação no corpo, a área em que vai estar recebendo a radioatividade. Então, eles fizeram uma marcação aqui na perna esquerda, na região do acetábulo esquerdo, próximo aqui, né, na região aqui da barriga. É como se eles fizessem um caminho onde essa radioatividade vai passar ali naquela região que está a metástase óssea, que é a região que estava dolorida, né, que estava fazendo com que eu mancasse. E é feita essa marcação, colocado um esparadrapos, e depois dessa marcação é recomendado ter muito cuidado na hora do banho. Essa região não pode molhar, então tem que ter cuidado, não pode passar bucho, não pode passar sabão, porque essa marcação tem que estar ali no corpo, pelo menos até a primeira sessão, e aí depois eles refazem esse desenho ali naquela área as áreas já onde foram apagadas. E então a primeira sessão, né, as 3 sessões foram bem tranquilas, num aparelho, que a gente deita um aparelho e vê uma máquina que vem assim no alto, vem caminhando e vem fazendo aquele sinaizinho, é igual quando faz eletrocardiograma, né? Aqueles desenhos que são feitos no resultado do exame do coração, a gente vai vendo esse desenho ser feito naquele aparelho, né? Aquela imagem, aquele caminho, uma luzinha azul que vai passando por cima da gente. Então, essa aí é a radioatividade que a gente recebe. Então, as sessões são bem rápidas, numa sala, né, que eu observei que a porta de entrada da sala é uma sala bem grossa, uma sala super protegida por causa da radioatividade. Os enfermeiros, médicos que fazem esse trabalho, eles vão ali, colocam naquela cama, alinha o corpo da gente certinho ali, o aparelho, porque tem que passar naquele caminho exato que foi desenhado no corpo, e aí eles, né, saem da sala e ficam numa sala ao lado, no computador, controlando a realização do exame, por uma sala ao lado. E aí faz aquele exame rapidinho, eles vêm e tiram aquele aparelho. Então foram feitas 3 sessões da radioterapia. E graças a Deus, muito rápido, tranquilo, e aí depois dá para fazer essas 3 sessões, o médico, né, deu o laudo, e eu voltei ao médico ortopedista. E aí ele olhou o resultado, como tinha sido satisfatório. Então, ele marcou que eu voltasse numa próxima consulta em 2022, em janeiro ou fevereiro de 2022. Eu teria uma nova consulta com esse médico, e aí depois eu estarei falando sobre essa consulta. E então, assim, foi necessário fazer a radioterapia, por causa da metástase no acetábulo esquerdo, estava sentindo muita dor, estava mancando, uma dificuldade, estava usando muleta, depois um período eu usei bengala, mas graças a Deus, que depois que eu comecei a tomar a medicação foi reagindo no corpo, e hoje, graças a Deus, estou andando normalmente. Então, até chegar nesse processo que eu estou hoje, foram, né, vários processos, várias etapas que eu tive que passar, mas graças a Deus, todas elas com vitória, porque o Senhor está no controle, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem provido, né? O Senhor, Ele tem realizado um milagre na minha vida. Então, eu gosto sempre de dizer que eu bendigo, eu glorifico o Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. E exaltado seja sempre o nome do Senhor. Eu quero fazer uma leitura aqui em Salmos 39, verso 7, que diz: E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Glória a Deus. Então eu posso dizer, como o salmista diz: Senhor, o que eu espero? Um salmo de Davi. Tu és a minha esperança. Então o mesmo Deus que era a esperança de Davi é o Deus que é a minha esperança. E esse Deus tem cuidado de mim. Ele tem respondido, né, às minhas expectativas. Ele tem permanecido com as mãos estendidas sobre a minha vida. Então eu glorifico o Senhor. Eu achei importante gravar esse vídeo porque na época que
eu tive que fazer as sessões de radioterapia, meus pais, a família, as pessoas ficaram, né, muito apreensivas, preocupadas, porque quando fala em radioterapia, fala em quimioterapia, esses tratamentos, né, que são realizados para quem passa por por essa doença, todos ficam muito receosos, apreensivos, como que vai ser após, né, o tratamento, como que o corpo vai reagir, mas graças a Deus, né, o Senhor tem cuidado de mim. Então, após a sessão de radioterapia, senti alguns sintomas, cansaço, o cabelo caiu um pouco, o cabelo foi começando a cair, mas graças a Deus por tudo. Né, como eu disse já no início dos primeiros vídeos, o meu tratamento não é uma quimioterapia como é comum em outros pacientes. O meu tratamento é de aplicação de 3 meses, a medicação que eu tomo aqui na minha casa e essas 3 sessões de radioterapia que eu fiz em 2021. Mas algumas coisas aconteceram mais à frente, algum tempo depois, mas nos próximos vídeos eu estarei contando. Então, são muitos testemunhos, são muitos milagres, são muitas bênçãos. Então, te agradeço por ter assistido o vídeo. Escreve um amém no comentário. Vamos juntos exaltar o nome do Senhor. Se possível, dá uma curtida aí. Obrigada. Deus te abençoa. Deus supra as suas necessidades e Deus abra as portas de bênçãos na sua vida. No nome de Jesus. Amém.